Bom dia, meu nome é Lucas de Oliveira Rodrigues, sou estudante do Linfor, e aqui eu estou para a gente apresentar um pouco, falar um pouco sobre a obra de Tardif, né? Saberes docentes e formação profissional. Essa obra de Tardif, ela mostra que o professor, o conhecimento docente que ele deve passar, ele não deve ser baseado somente naquele ensino acadêmico, naquele ensino científico, que esse saber docente, o saber do professor, ele é um saber plural, ele é saber com várias ideias. E aí, a partir disso, ele fala sobre como é que a formação deve ser feita, como é que o professor produz, como é que o professor ele mostra a prática cotidiana, as experiências vividas na escola como prática. Ele também exige mobilizações de diferentes tipos de conhecimento de forma simultânea, né? E aí, para o autor, a gente consegue ver, pelo que ele passa, a gente consegue ver esses quatro saberes docentes. O primeiro saber docente é o saber da formação profissional. De acordo com ele, esse saber ele é adquirido em cursos de formação, é, as teorias pedagógicas que os professores adquirem, a didática que ele exerce, as metodologias que ele vai exercer. O segundo é o saber disciplinar, que de acordo com o autor, esse saber é o que corresponde a tudo aquilo que o professor leciona e as suas disciplinas, os seus domínios de conteúdo. O terceiro são os saberes curriculares dele, que a partir disso são os conhecimentos que se relacionam ao seu currículo, aquilo que ele aprendeu, os programas que ele participou, os objetivos que ele tem como educador, como docente, os materiais que o cercam e que ele utiliza e as suas orientações. E o quarto são os saberes experienciais, que são aqueles que são utilizados na sua prática da sua profissão, aqueles que são aqueles saberes que são adquiridos em contato com a sua prática, com os seus alunos, com a convivência que você tem com eles. E a partir disso, ele consegue fazer a resolução dos problemas que ele consegue ver em sala de aula com a sua reflexão para colocar em prática aquilo que ele está fazendo. E aí esses saberes eles são essenciais porque ele permite que o professor consiga adaptar os seus conhecimentos teóricos para as situações práticas de ensino. E aí outro ponto que a gente pode ver nessa obra é que o professor ele pode ser um produtor de conhecimento e não apenas aquele que ele vai chegar e vai aplicar a teoria somente, como se os alunos eles estivessem ali para uma teoria que é abordada por diversos autores, vai ser só aplicada sem que o professor seja passivo disso, seja um produto passivo disso, né? A partir disso, a gente vê as contribuições dos saberes disciplinares, que é a partir daquilo que a gente viu, né? Alguns dos. Isso aqui a gente vê alguns. O que a gente viu são os tópicos que a gente viu. E aqui a pluralidade desse saber docente, né? A formação acadêmica, as experiências pessoais, a cultura escolar, as relações profissionais, a trajetória de vida, tudo isso que faz uma combinação para que o professor seja de fato esse produtor, esse sujeito ativo de conhecimento. E também é uma forma de crítica tradicional, dos modelos tradicionais de ensino, né? Porque o que a gente consegue ver é que que o professor, o docente, ele recebe essa teoria, coloca a teoria acadêmica e coloca na prática, quando na verdade não existe nesse meio tempo aqui, não existe aquela situação onde o professor
ele vai ser o mediador, ele vai ver o contexto social, ele vai ver o contexto dos alunos para que ele possa, de fato, aplicar essa teoria, mas não somente aplicar de forma, como é que eu posso dizer, de forma vazia, mas que de fato tenha o seu conhecimento seja produto disso, que os alunos consigam é, participar disso. E a partir disso a gente vai ver um pouco dessa contribuição, né, do que a obra trouxe. Porque assim, o que eu consegui ver é que o principal é que ele defende que o saber docente, aquilo que o professor aprende, ele é de fato um saber múltiplo e socialmente construído. Assim, como assim socialmente construído? Ele é, como somos sujeitos em sociedade, ele é algo que também nos constrói, é algo que vem, é, a gente se relaciona aquilo que a gente está aprendendo, que a gente vai ensinar com o contexto dos nossos alunos, dos nossos educandos, né? É uma obra que também ela visa valorizar a experiência do professor, a experiência profissional em legítima de conhecimento legítimo, de uma produção que realmente seja legítima, que realmente faça uma mudança na realidade dos educandos. Ela propõe uma formação para que seja articulada com a realidade da escola, com a realidade dos nossos alunos, que não adianta a gente não ter, a gente ter todo o conhecimento teórico, mas na prática aquilo ali sumir, aquilo ali ser somente a teoria. E também, pelo que eu consegui perceber, ela reforça a importância dessa reflexão sobre a prática para o desenvolvimento da nossa docência. E aí, por último, assim, pra gente, só para eu terminar, eu percebo que a partir da leitura, né, eu percebo que a competência docente ela pode resultar em um conhecimento justamente científico. Aquilo que a gente consegue fazer na prática, ela vai ajudar também no nosso conhecimento científico e vai ajudar é, em outras teorias que a gente pode criar. Que de fato a teoria é extremamente importante, mas que a nossa prática vai fazer os docentes, nós docentes, produzirmos ainda mais para que também possamos contribuir com a teoria. E assim a gente consegue fazer um trabalho em conjunto, não só para nós e para os nossos educandos, como também para futuros professores, futuros docentes. E essa é a minha colaboração aqui. Obrigado.